atacar o canal, não sei o quê. Pois que no Brasil você sai, o outro dia eu saí, vida conhecia isso. E vão pro hotel, mas eles quando vão pro hotel, eles sabem da realidade das coisas. Tão bonito como eu vi no vídeo, tão fácil. Tá como turista. Então não tem como saber. Boa noite, minha gente linda. Como que vocês estão? Se você não me conhece e é a primeira vez que está aqui no canal, me apresento. Meu nome é Lisandra, sou cubana e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu queria falar um pouquinho aqui com vocês, né? Porque eu estava vendo no YouTube vários vídeos que eu fiquei pensando, nossa, sério? E por isso que muitas pessoas vivem literalmente enganadas, né? Principalmente quem não conhece. Que vive um cubano, por que o cubano sai de Cuba. E sim, antes de que vocês me falem, tem muitos cubanos que depois de sair de Cuba, tem um tempo em outro país e aí volta para Cuba. Por quê? Porque a maioria do cubano quando emigra, deixa para trás filho, deixa para trás família, às vezes fica doente. Toda essa série de problemas que podem acontecer. Muitos de vocês não entendem, eu sei, mas quem passa as coisas na pele entende perfeitamente tudo. Que no caso da minha mãe agora, se vocês não sabem o que está acontecendo, vão assistir meus outros vídeos, eu explico tudo para vocês. Inclusive eu postei um vídeo hoje de ela falando com vocês, então eu convido vocês a ir lá assistir. Para vocês entenderem. Agora, lembrando sempre, se inscrever no canal, compartilhar muito o vídeo, deixar sempre seu like. Tudo isso é de graça, tá bom? O vídeo que eu vi no YouTube em específico, de uma moça, que ela vai lá em Cuba, e ela vê tudo maravilha. Agora, eu preciso falar uma coisa que é muito importante. Cuba é uma ilha. Cuba tem muitos lugares que são maravilhosos. Você vai lá em Cuba, você vai na praia e você vai ficar apaixonado literalmente, porque a praia é assim que nem um cristal, né? Eu acho que aqui no Brasil tem praias assim também. Eu acho, não sei porque eu não conheço muito ainda. Mas se Deus quiser no futuro eu vou conhecer, claro que sim. Eu não perco minha fé. Mas enfim, tudo isso muito lindo para o turista, né? Porque tem muitas pessoas tipo assim, o cubano de a pé, né? Que mora lá, que trabalha no dia a dia, que vive o perrengue, literalmente, não conhece. E eu nunca vou falar que aqui no Brasil não acontecem coisas, porque coisas acontecem no mundo todo. Agora, quando afeta diretamente ao povo, né? Que no caso, no meu país, é que complicam as coisas. Não é que em Cuba não tem trabalho. Nada a ver. Tem trabalhos igual em todos os países. O problema é que não pagam uma moeda que você possa ir lá comprar as coisas na mesma moeda. Não, você recebe moeda cubana e você vai lá e vai comprar as coisas em dólares. Entende? Como se você recebesse em reais, né? E aí tem que ir lá comprar, por exemplo, essa fruta em dólares. E o que acontece? Que eu vi ela falando maravilhas. Por quê? Porque ela não vive na pele. Eu nasci lá, eu cresci lá. O cubano nasce e cresce lá. O cubano sabe como que é. Desde o cubano nasce, o cubano quer ir embora de lá. E não é porque a gente não ama seu país. Eu amo minha bandeira. Está no primeiro lugar. Eu parar aqui, amanhã parar não sei onde. Eu sempre vou falar a mesma coisa. Eu sou cubana 100%. Mas a gente tem que falar a verdade. Por que a gente sai de lá? Por que a gente emigra? Você foi lá de visita como turista. Então não tem como saber. Sabe? Fica um mês não, fica 2 semanas lá, dentro do povo de Cuba, com uma caderneta de alimentação. Aí se você ficar doente, precisa do hospital, vá no hospital para você ver. Que você, se precisa até de agulha, até das luvas, você tem que levar para eles, porque lá nos hospitais não tem. E eu fico com muita tristeza falando disso, falando dessas coisas aqui, mas é uma realidade que o cubano carrega nas costas. Estamos falando que o salário mínimo no meu país é 10 dólares, 10. Num hotel que você vai lá, o que você vai comprar com 10 dólares? Só para eu saber. Porque qualquer coisa que você compra no hotel, dá mais de 10 dólares, muito mais. Imagina ter que viver
no mês, com $10. Eu não estou dizendo aqui para ninguém, você não pode ir lá porque você é dono da sua vida. E cada pessoa aqui é um mundo diferente. Mas eu escuto cada coisa que, meu Deus do céu. Outra coisa é que você vai levar esses dólares de seu país. Tudo bem. Mas o cubano, como é que tem os dólares? Quer ficar guardando pelas famílias que moram nos outros países. Por exemplo, aqui no Brasil. Onde é que você viu que o cubano come um prato de comida assim tão bonito como eu vi num vídeo, tão fácil? Camarão. Onde? Se eu, na minha vida, conhecia isso. Camarão, langosta. Onde? Isso você come porque você está num hotel. Entende? Você está num hotel. Mas para te falar que o cubano, a maioria não conhece, tem cubanos, tem exceções que comem, claro que sim. Mas, gente, estou falando no sentido geral num país, pelas condições que tem, pelas condições que as pessoas vivem. Entende? Às vezes você tem o dinheiro e não acha as coisas. Às vezes tem o dinheiro e tem vontade de comer, por exemplo, camarão, a langosta, e não acha as coisas que no Brasil você sai. O outro dia eu saí, gravou um vídeo do atardecer, né? Não sei se fala atardecer, mas vocês entendem. Tinha um cartaz desse tamanho. Você vende camarão e langosta. Isso é chocante, sabe por quê? Porque você vê a liberdade das coisas, né? E você tem o dinheiro, vai lá e compra. Sem problema. Que se existe pobreza, pobreza existe em todos os países. Mas lá você é praticamente obrigado a ser pobre. Eu não estou falando que aqui está fácil. Eu não estou falando isso também não. Mas no país não existe você ter vontade de comer alguma coisa. Se eu tenho agora vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e compro. E eu como. Isso não existe no meu país. Se você quer tomar um suco, se você quer comer uma banana, se você quer comer uma maçã, uma tangerina, se você quer comer um sorvete, se você quer comer um chocolate, se você quer comer um frango frito, como? Se não tem como comprar. Ah, tá. Você está num hotel, você chega lá na mesa buffet e você vai escolher o que você quer. As frutas, vegetais, arroz, feijão, a carne, sei lá, tudo. Você está num hotel, meu anjo. Entende? Você não está vivendo. Como é que vive o cubano? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou prestar atenção nesses haters que vêm aqui no canal, porque eu falo para meus inscritos. Eu falo para meus inscritos fiéis, para meus seguidores fiéis. Eu não falo para os haters, né? Porque o hater nem te segue, então ele fica enchendo literalmente o saco, né? Porque ele fica feliz quando acontece alguma coisa, né? Que na minha mãe, por exemplo, que ela foi em Cuba por causa da irmã dela, que quase sempre está doente. Aí deu todo aquele BO, todo aquele problema, né? Tem um vídeo no canal explicando tudo. E aí veio esse monte de hate pra cá, criticar. Ela sabia de tudo, o que ela ia viver lá. Tudo, porque ela não foi, peraí, deixa engolir isso aqui. E aí vem aqueles hate, porque eles aproveitam, né, a maldade deles, para fazer comentários ruins, comentários de coisas que eles nem sabem, né. Quando o cubano sai de Cuba, o cubano deixa a sua família lá. Como falei no início do vídeo, muitas pessoas deixam filhos, irmãos, mãe, pai. Então, eu tenho empatia. Agora, muitas coisas têm consequência, principalmente para cubano, por tudo que ele vive normalmente, né, para sair de lá. Mas eu entendo a parte também de que deixa a família para trás, entende? E sim, tem gente que acha ruim que o cubano volte para ver sua família, seus filhos, né? Mas eu não acho ruim, porque eu tenho empatia e eu vivo na pele, como que se vive as coisas, né? Então, agora, para cubano complica. É claro que complica, porque por tudo o perrengue que vocês já sabem que o cubano vive para sair de lá. Imagina quando volta, saber que tem que viver aquilo de novo, o tempo que vai ficar lá de visita. E tem até cubano que volta, por exemplo, para ver a família de visita, uns dias, e vão pro hotel. Mas se eles quando vão pro hotel, eles sabem da realidade das coisas, entende?
Não ficar falando, nossa, que maravilha que é aqui, tudo isso. Nada a ver. Em Cuba, tem muitos influenciadores que falam de vidas perfeitas, né? Que eles sabem muito bem que o cubano não tem. Por que que falam de vidas perfeitas? Porque eles fazem promoções, por exemplo, hotéis, isso, aquilo. E eles sabem muito bem que a maioria do povo cubano não tem acesso a essas coisas. No meu país, se você vai num hospital e você precisa ser atendido e o médico fala para você que você precisa ser operado de tal coisa, né? Ele vai dar uma lista para você com tudo que precisa. Precisa de algodão, por exemplo, precisa de luva, seringa, sei lá, uma lista. O que eles não têm. E eu não estou falando que aqui seja perfeito, porque aqui já todo mundo foi no hospital em algum momento da sua vida, passou 1, 2, 3 horas na fila. Se tem alguma condição específica, tem que ver um médico específico, entra uma fila de espera que às vezes demora, mas quando você é atendido, tem as coisas. Eles não têm que falar para vocês, não tem isso, não tem aquilo, tem que trazer. Não, isso aqui não existe, porque tem. Além disso, tem as farmácias, que ficam cheias de remédios, de coisas que você precisa. Tem o dinheiro, está precisando, vai lá e compra. Sempre tem. No meu país, não existe atualmente aquilo. Antigamente, sim. Antigamente. Você ia lá na farmácia e comprar alguma coisa que outra. Nunca igual a farmácia daqui. Nunca, jamais. Nada a ver. Uma farmácia aqui é coisa de outro planeta, comparado com as farmácias do meu país, né? Mas é muito diferente. E agora, para comprar os remédios lá, tem que ser pelo Mercado Negro. Onde que é o Mercado Negro? Por aplicativos, que nem Rebolico. Entende? Pesquisa no Google. Rebolico. Aí os cubanos compram as coisas. O que tem, né? E às vezes os valores são muito altos. Uma Duragina, por exemplo, uma dipirona, que é o básico, para acalmar a febre, uma dor. Até isso, num país, para conseguir, é difícil. Porque você vai lá na farmácia, até por R$ 4 você compra. Eu comprei o outro dia uma, de gotinha. R$ 4. 4,99, 5. R$ 5, gente. Qualquer pessoa comum aqui no Brasil que trabalha normalmente tem R$ 5 no bolso. Imagina um médico ter que trabalhar lá, primeiramente sem as coisas que precisa. Primeiramente. No segundo lugar, o salário. Ganha quanto? $10, $15. O mesmo que ganha o resto. Por quê? Imagina, além de o perrengue, de ir para o trabalho, o transporte. O transporte de lá. Vocês já sabem como é que é. Imagina, se estressar com o transporte, chega lá, não tem como atender o paciente. Porque não tem esse insumo, não tem as coisas, não tem um remédio para atender o paciente. Chega no final do mês, recebe quanto? $10. E não pode comprar nenhum pirulito para seu filho. Então, está me falando que porque você está num hotel, comendo de tudo naquele prato, lá tudo é perfeito? Um pouco sem noção, né? Falta de conhecimento, empatia, falta de viver verdadeiramente como é que vive o cubano, né? Sem corrente elétrica, com as carências. Mas enfim, eu acho que esse tipo de vídeos são feitos para ganhar visualizações, likes. E isso mesmo que eu estou fazendo agora, um cubano reagindo para dar visualizações para eles. Só que eu não vou colocar o vídeo de ninguém aqui no meu canal, mas se eu fiquei meia avalada com esse vídeo, sabe? Falando que tudo é perfeito. Não entendi. E continuo sem entender. Até que o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se for assim, deixa like, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal, que é o mais importante. Amo vocês. Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.